meus alunos prodígios, beleza? Vamos iniciar agora mais uma aula de matemática. Abram os seus livros no capítulo 12. O assunto de hoje é um assunto novo, né? Nós já estamos trabalhando há muito tempo com a álgebra, né? Com operações com expressões algébricas, ou os famosos polinômios, tá? Hoje estudaremos o capítulo 12, que diz respeito à fatoração. Vamos ir para o sentido etimológico dessa palavra, fatoração, né? Vamos lembrar da multiplicação. Uma multiplicação tem fatores, né? A multiplicação de fatores gera o produto. Então, aqui, quando nós falamos em fatoração, não podemos deixar de lado a boa e velha multiplicação, tá? Então, no capítulo 12, nós vamos falar da fatoração, que nada mais é transformar alguns termos algébricos em multiplicações. A fatoração é conhecida de todo mundo já teve contato com a fatoração. Objetivos do grupo, né? Aplicar o conceito de fatoração nas expressões algébricas. Todo mundo sabe já o conceito, então nós vamos aplicar agora nas expressões algébricas, especificamente nos termos algébricos. E conhecer diferentes casos de fatoração, que são inúmeros, e este ponto aqui é o que nós devemos ter mais atenção, porque a fatoração é mais algo visual, né? Nós vamos tentar perceber visualmente uma fatoração do que por meio de cálculos. É claro que os cálculos vão comprovar a nossa fatoração. Não podemos descartá-los. Compreender diferentes casos de fatoração e suas aplicações nos casos algébricos, associar casos de fatoração ao caso de área de retângulos, reconhecer uma fração algébrica, resolver operações em frações algébricas e aplicar a fatoração na simplificação de frações algébricas. Na matemática, nós comumente percebemos o uso das operações inversas, né? Sempre quando trabalhamos adição, nós utilizamos a operação inversa, subtração e vice-versa, né? Quando estamos falando de subtração, nós utilizamos a operação inversa, que é a adição, para provar que a nossa subtração está correta. E assim, com outras operações elementares também, por exemplo, a divisão é o oposto da adição, é a operação inversa da adição, da multiplicação. Desculpa, multiplicação. E a multiplicação é a operação inversa da divisão. E a radiciação e a potenciação. Radiciação, inverso da potenciação, e potenciação, operação inversa da radiciação. Então, quando nós vamos falar de fatoração, tá? Fatoração de expressão algébrica, nós vamos estar também aplicando a operação inversa em muitas situações, principalmente a operação inversa aqui relacionada à multiplicação, tá? Em vários produtos notáveis, nós vimos vários produtos notáveis lá atrás que geraram binômios, trinômios e outros polinômios. Agora nós vamos fatorar esses binômios e trinômios. Então, agora, estudando o módulo 73 e 74, tá? Então, aqui, esse primeiro parágrafo fala que a fatoração está diretamente associada com a multiplicação, como eu já falei para vocês. Então, sempre que for falado em fatoração, vamos trabalhar com a multiplicação. Todo mundo já fatorou um número. Isso não é novidade para ninguém. Todo número sabe decompor um número em fatores primos. O que é decompor um número?
é pegar aquele número, ver quais números ele pode ser decomposto, depois nós vamos pegar um número pelo qual ele foi, os números pelos quais ele foi decomposto, e vamos multiplicar esses números, que vai dar o resultado inicial. Fala em inglês? Não. Vou explicar novamente. Por exemplo, ó, vamos fatorar o número 30, tá? Vamos fatorar o número 30. Vamos decompor o número 30. 30 dividido por 2 dá 15, né? Aqui nós temos o dispositivo vertical, do lado direito nós temos os números primos, e do lado esquerdo nós temos alguns resultados de algumas divisões. Então, por qual número 30 pode ser dividido? Por 2, que dá 15. Por qual número 15 é dividido? Por 3, que dá 5. 5 é divisível apenas por 5. Então, 5 divisível por 5 dá 1. Vamos pegar os números aqui que estão do lado direito do dispositivo vertical e vamos multiplicá-los, né? Vamos ver se a multiplicação vai resultar em 30. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então, de fato, resultou no número inicial, né? O primeiro número, ele pode ser escrito, o número 30, ele pode ser escrito como uma multiplicação da seguinte forma: 2 vezes 3 vezes 5. Ou 5 vezes 3 vezes 2. A ordem não importa, tá? Então, isso aqui, ó, é a forma fatorada. 2 vezes 3 vezes 5 é a forma fatorada do número 30. Nós vamos aplicar esse conceito aos polinômios, tá? Agora, às expressões algébricas. Com os polinômios e termos algébricos, não vai ser diferente. Nós vamos pensar em quais números alguns podem ser decompostos, tá? Então, vamos ler mais esse parágrafo, vamos abordar esse parágrafo. Tá até o aqui. Esse parágrafo nos diz respeito ao quê, né? Que nós devemos lembrar que um polinômio, né, ele é formado pela adição de monômios. E esses monômios, eles podem ter divisores em comum. Nós vamos perceber quais são esses divisores em comum e vamos fazer algumas operações bem interessantes com eles, tá? Em muitos casos, diversos casos, um polinômio ele pode ser transformado em uma multiplicação de outros polinômios, tá? Um monômio pode ser escrito como a multiplicação de dois monômios, por exemplo. Então, vamos abordar essa ideia, ó. Este monômio aqui, esse polinômio, ax mais AY, ele indica a área total aqui deste retângulo, né? Que é a área verde, a área do retângulo verde, mais a área do retângulo azul. A área do retângulo verde, A vezes x é igual a AX. A área do retângulo azul é A vezes Y, ou seja, AY. O que é que nós podemos fazer com esse binômio, né? Notem que aqui é o resultado da expressão. Nós podemos fatorar esse binômio fazendo a operação inversa. Isso aqui, ó, é o resultado da aplicação da propriedade distributiva, né? Note que se pegarmos o A e multiplicarmos por x mais y, vai resultar neste produto. Então, vamos lá, o binômio AX mais AY, ele pode ser escrito na forma de multiplicação, né, dessa maneira. A vezes, abre parênteses, x mais y. Por quê? Porque o A aqui, ó, é fator comum, ele é comum a AX e a AY, fazendo aqui a propriedade distributiva ao contrário, né? Vamos agora pegar de volta o nosso A, que nós distribuímos para o x e para o y, e vamos transformar em uma multiplicação novamente.
fazendo aqui a operação inversa, né? Na propriedade do chuveirinho, ó, nós vamos distribuir o A para o X e para o Y. Aqui na fatoração, nós vamos pegar o A de volta. Opa, o A é nosso, tá? O A não é nem do X, nem do Y mais. Vamos tirar ele do X e do Y e vamos transformar tudo isso em uma multiplicação. Então, nós podemos dizer que o polinômio, né, que é binômio, AX mais AY é igual à multiplicação de A vezes X mais Y, né? Então, se nós olharmos o primeiro membro e depois olharmos para o segundo, nós vamos perceber que ocorreu uma fatoração, né? Nós fatoramos aqui esse polinômio do primeiro membro. Ele foi transformado em uma multiplicação. Essa adição algébrica ela foi transformada em uma multiplicação. Isso é fatoração de uma expressão algébrica, tá? Vamos observar com atenção novamente. Reforçar algo já dito. Nós temos a propriedade distributiva. Se nós olharmos para o segundo membro, que é a forma fatorada, ela é o início da propriedade distributiva. Se nós aplicarmos a propriedade distributiva, nós vamos ter o polinômio aqui no primeiro membro da seguinte forma, né? AX mais AY. O primeiro membro aqui é a forma não fatorada e o segundo membro é a forma fatorada. Tudo isso só pôde ser feito, ser realizado, só foi possível ser realizado porque tem um fator comum, que é fator comum. É o A aqui que está comum tanto no X quanto no Y. Ele pode multiplicar essas duas letras, a soma dessas duas letras. Então vamos para algumas regras que facilitam a fatoração de uma expressão algébrica. Vamos falar do fator comum, né? O fator comum é o que vai nos permitir fatorar uma expressão algébrica. O fator comum que será colocado em evidência deve ser formado por essas duas exigências. Pelo máximo divisor comum, ou seja, o MDC, entre os coeficientes dos termos dados. O que é coeficiente, gente, é a parte numérica dos termos, tá? Então, se esses termos têm o máximo divisor comum, significa que o máximo divisor comum vai ser o fator comum entre esses dois termos, tá? Segunda exigência. O fator comum deve ser formado pelas variáveis comuns, cada qual elevada ao menor expoente. Depois identifique o fator comum. Cada termo do polinômio é dividido por este fator algébrico comum. Veja alguns exemplos. Ó, pessoal, vamos fatorar a seguinte expressão. 12x e 12y, tá? Bem aqui, ó, quando falou em variáveis comuns, né, nós vamos fatorar também, devemos perceber também se há alguma letra ali que tem o expoente comum, tá? Em todos os termos. Se a parte literal é igual também em todos os termos. Se for igual, nós podemos fatorar com a parte literal também. Neste caso aqui, não tem parte literal comum, né? Não tem, eles não são monômios semelhantes. Não tem parte literal igual aqui, não tem parte literal semelhante. Então, vamos fatorar apenas os coeficientes desses termos, né? Um polinômio tem duas coisas, parte literal e coeficiente numérico. Coeficiente numérico é o que acompanha a letra e parte literal é a letra do termo algébrico, né? Então, vamos fatorar essa seguinte expressão. Vamos pegar o 12 e o 18. Qual é o único número, qual é o maior número
que 12 e 18 é divisível ao mesmo tempo, são divisíveis ao mesmo tempo. O único número é 6, né? O maior número que eles são divisíveis ao mesmo tempo é 6, é o máximo divisor comum. Então, o divisor, o maior divisor de 12 e 18 é 6. Então, esse 6 aqui vai ser o fator comum, vai ser o número que colocaremos em evidência na nossa expressão algébrica. Como não há variáveis comuns, ou seja, não tem letras comuns, o 6 será o único fator comum. Determinado o fator comum 6, resta dividir cada termo pela expressão dele. 12 dividido aqui, por 6, 12 dividido por 6 dá 2, né? 12x dividido por 6 dá 2x. 18 dividido por 6 dá 3y. Essa é a forma fatorada da primeira expressão, né? Da primeira expressão. Colocado o fator comum aqui do lado de fora dos parênteses, se nós multiplicarmos o 6 pelo 2x e multiplicarmos o 6 pelo 3y, resultaremos aqui nessa expressão de cima. 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes 3y, 18y. Ou seja, transformamos aqui essa adição em uma multiplicação, bem aqui a multiplicação, tá? Então, vamos para um segundo exemplo, uma segunda forma de fazer isso, né? Por qual número o 12 e o 18 são divisíveis ao mesmo tempo? Nós já vimos que é o 6. Então, nós podemos pensar em um número que 12 e 18 é divisível ao mesmo tempo, né? São divisíveis ao mesmo tempo. Podemos escrever dessa seguinte maneira, 12 pode ser escrito como 6 vezes 2x e 18 pode ser escrito como 6 vezes 3y. Reparem que o 6 é comum aqui nos dois fatores. Então, se ele foi distribuído para o 2x e foi distribuído para o 3y, nós podemos fazer o inverso da propriedade distributiva, né? Trazer o 6 de volta aqui para fora do parêntese, tá? Então, vamos para o segundo exemplo, né? O exemplo B, que é muito mais difícil e requer muito mais atenção, tá? Vamos fatorar a seguinte expressão: 18, 24 e 30. Com os coeficientes numéricos, né? O que nós fazemos com o coeficiente numérico, vale a pena voltar aqui, Máximo divisor comum entre os coeficientes numéricos. Então, vamos procurar o máximo divisor comum entre o coeficiente numérico. E a variável, né? A variável comum, cada qual é elevado ao menor expoente, né? Então, vamos lá. Em relação à variável e ao coeficiente numérico. Aqui, o que nós fazemos com os coeficientes numéricos? Procuramos o máximo divisor comum. Qual é o máximo divisor comum de 18, 24 e 30? É 6 novamente. 6 é o máximo divisor comum de 18, 24 e 6. Então, o 6 vai ser colocado em evidência aqui do lado de fora do parêntese, né? Do lado de fora aqui, o 6 vai multiplicar todo o polinômio. Mas, além do 6, nós temos aqui, letras que são iguais aqui em cada termo. São iguais, só que elevadas a expoentes diferentes. Como nós temos aqui, x, x e y em todos os termos, nós vamos colocar em evidência a parte literal, a variável de menor expoente. Qual é a variável de menor expoente? X ao quadrado e y, né? X ao quadrado e y. Vamos colocar x ao quadrado e y também em evidência. Então,
Então, o fator comum aqui, que pertence a todos os outros termos, é 6x ao quadrado y. O divisor comum, o maior divisor comum dos coeficientes, que é 6. As duas coisas, elas estão comum aqui, o 6 e o x ao quadrado y estão em comum em todos esses três termos. Ó, depois que nós encontramos isso, o que é que nós vamos fazer? Dividir cada termo pelo fator comum, né? Nós dividimos cada termo pelo fator comum. Então, vamos dividir 18x ao cubo y por x ao quadrado y, que dá 3x. Agora, vamos dividir o segundo termo por x ao quadrado y, né? Menos 24x, x elevado à quarta potência, y ao quadrado, dividido por 6x ao quadrado y, que vai dar 4x ao quadrado y. Agora vamos dividir o último termo por 6x ao quadrado y, que dá 5, né? Então, essa é a forma fatorada do polinômio. Então, vamos para o exemplo C. Vamos considerar a seguinte expressão: 5 vezes 3 mais 5 vezes 7. O que está comum aqui a esses dois fatores? Né? Essas parcelas aqui. É o 5. O 5 é comum ao 13 e ao 7 aqui. Então, nós podemos transformar isso em uma fatoração, ó. Fazer a operação inversa da distributiva, né? O 5 foi distribuído pelo 13, para o 13 e para o 7. Então, vamos tomar o 5 novamente para nós, né? Vamos fatorar. Então, beleza. 5 vezes 3 mais 5 vezes 7 é igual a 5 vezes 13 mais 7, colocando o fator comum aqui do lado de fora do parêntese, né? Para depois aplicarmos a propriedade distributiva. Isso aqui é igual a 5 vezes 20, que é igual a 100. Ó, notem que o 5 é fator comum, ele está comum aos dois termos. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se tiver dúvida, reveja ela novamente, porque é um assunto que requer muita atenção. É um assunto, talvez seja o assunto mais difícil do ano, tá? Então, vamos nos dedicar ao máximo, tá bom? Então, para casa, vocês vão fazer os exercícios de aplicação e os exercícios propostos dos módulos 73 e 74. Me enviem lá e me deem o feedback. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.